A geração Z não é fraca, ela é o resultado exato do ambiente em que foi formada. E talvez o maior erro seja tentar corrigir o comportamento, sem entender o que o produziu. Porque na psicologia, comportamento não é o começo da história, ele é o final dela. Jean Piaget propôs que a mente se desenvolve em estágios, mas o ponto mais importante não é o estágio, é o processo. A criança constrói a realidade. Ela não nasce entendendo frustração, limite e rejeição. Ela aprende isso. E Vygotsky complementa, mostrando que esse aprendizado não acontece sozinho, ele acontece nas relações. Agora pensa comigo, se uma criança cresce em um ambiente onde o desconforto é evitado, onde o erro é corrigido rapidamente, onde alguém sempre resolve por ela, o que ela deixou de aprender? Ela deixa de desenvolver tolerância à frustração. E sem frustração, não existe construção de resiliência. Albert Bandura mostrou que o comportamento humano não é aprendido só por instrução, mas por observação. No experimento do João Bobo, crianças imitavam agressões apenas por assistir adultos fazendo isso. Isso revela algo muito profundo. Nós não aprendemos só o que nos dizem, aprendemos o que vemos. Agora leva isso para a vida real. Pais ansiosos criam filhos ansiosos. Pais inseguros criam filhos inseguros. Não porque ensinaram, mas porque demonstraram. Então, quando uma geração apresenta fragilidade emocional, isso não é um defeito isolado, é um padrão aprendido. Diana Baumrind estudou os estilos parentais e mostrou que diferentes formas de criação geram diferentes estruturas emocionais. Um ponto importante é o estilo permissivo e o superprotetor. Quando a criança cresce sem limites claros, sem lidar com consequências, sem enfrentar dificuldades reais, ela não desenvolve estrutura interna. A estrutura emocional não é algo que surge naturalmente. Ela é construída através do conforto com a realidade. Uma criança que nunca precisou esperar quando se torna adulta não sabe lidar com a rejeição. Uma criança que nunca enfrentou a frustração não sabe lidar com o fracasso. Murray Bowen propôs que famílias funcionam como sistemas emocionais. Isso significa que comportamentos não começam em você, eles atravessam gerações. Por exemplo, uma geração que cresceu com rigidez extrema pode criar filhos mais livres, mas no excesso de liberdade surge a falta de estrutura. E assim o sistema tenta se equilibrar, mas cria novos problemas. O que você chama de personalidade, muitas vezes é herança emocional. Leon Festinger explicou que os seres humanos se avaliam por comparação. Isso sempre existiu, mas nunca existiu nesse nível. Hoje você não se compara com a sua cidade, você se compara com o mundo inteiro. E o pior, com versões editadas da realidade. Isso cria uma sensação constante de inadequação. Não importa o que você faça, você sempre parece insuficiente. Bauman chamou o mundo atual de sociedade líquida, relações frágeis, identidades estáveis, futuro incerto. E aqui está o ponto central. A mente humana evoluiu para a estabilidade, mas vive em instabilidade. Isso não gera fraqueza, gera sobrecarga. Analisando por esse contexto, podemos dizer que a geração Z não é fraca, ela é coerente com o ambiente em que foi formada. E talvez o problema nunca tenha sido o comportamento, mas a incapacidade de entender o que o gerou. Porque enquanto você tenta corrigir o sintoma, o sistema continua produzindo o mesmo resultado.